China desenvolve primeiro sistema operacional para computadores quânticos. Nessa segunda-feira, 8, uma empresa chinesa apresentou o primeiro sistema operacional para computadores quânticos desenvolvido no país asiático. O sistema operacional, destinado a resolver tarefas complexas de forma mais rápida que os computadores comuns, foi desenvolvido pela empresa Origin Quantum Computing Technology Co Ltd, informa o canal de notícias estatal chinês China Global Television Network, CGTN, na sigla em inglês. O sistema foi otimizado para realizar o gerenciamento de recursos e o processamento paralelo de dados dos computadores. Além disso, a empresa observou que o sistema pode calibrar os chips quânticos automaticamente. Os computadores quânticos atualmente disponíveis no mundo são muito poucos. Os especialistas acreditam que, se não estiverem sendo usados eficazmente, seu incrível poder computacional será desperdiçado. Estados Unidos estão desenvolvendo drones de combate com lançadores de mísseis. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, DARPA, na sigla em inglês, contratou a General Atomics, Lockheed Martin e a Northrop Grumman para projetar um internacional. Estados Unidos estão desenvolvendo drones de combate com lançadores de mísseis. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, DARPA, na sigla em inglês, contratou a General Atomics, Lockheed Martin e a Northrop Grumman para projetar um foto, Sputnik. O drone, que deve ser lançado por uma aeronave tripulada, poderia voar para certa área e atacar diversos alvos com suas próprias armas. Credit, foto, Sputnik por Jornal do Brasil publicado 09, Feb. 2021,092.02. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, DARPA, na sigla em inglês, contratou a General Atomics, Lockheed Martin e a Northrop Grumman para projetar um drone de combate de mísseis ar-ar. O drone, que deve ser lançado por uma aeronave tripulada, poderia voar para certa área e atacar diversos alvos com suas próprias armas, estendendo o alcance da plataforma de lançamento e reduzindo sua vulnerabilidade. De acordo com o coronel da Força Aérea, Paul Calhoun, o programa muda o paradigma das operações de combate aéreo por demonstrar um drone capaz de implantar suas próprias armas ar-ar, fornecendo alternativas e elevando as capacidades de combate. Desta forma, os Estados Unidos pretendem obter benefícios com o alcance adicional proporcionado pelo drone, já que oferece a possibilidade de atacar alvos a longas distâncias. Com isso, os norte-americanos pretendem reduzir o tempo de reação e evasão de seus inimigos, aumentando suas chances de abatê-los. Um sistema aéreo de propulsão multimodal poderia capitalizar sobre uma velocidade lenta, com alta eficiência em termos de combustível de veículos aéreos para ingresso, enquanto mantém os mísseis ar-ar altamente energéticos para atacar o alvo final, segundo a proposta, citada pelo portal The Drive. Sendo assim, o sistema levará vantagem sobre o alcance de seus inimigos para transitar na zona de implantação, onde o lançamento de mísseis ar-ar a curta distância fará com que o adversário eleve a energia em um voo termal, reduzindo o tempo de reação. O veículo é um projeto furtivo, que dificilmente será detectado, além de ser uma plataforma off-board, o que dificultará a interceptação de seus dados, podendo facilmente criar uma emboscada para as ameaças. Com a agência Sputnik Brasil. TRT/RJ extingue ação que pedia bloqueio de R$ 100 milhões do Flamengo.
O relator do processo considerou que o MPT-RJ não indicou, na petição inicial, exatamente o que pretendia reclamar judicialmente, e que o pedido foi extremamente genérico. Rio Caderno Niterói TRT-RJ extingue ação que pedia bloqueio de R$100 milhões do Flamengo. O relator do processo considerou que o MPT-RJ não indicou, na petição inicial, exatamente o que pretendia reclamar judicialmente, e que o pedido foi extremamente genérico. Ricardo Moraes Reuters Direitos Reservados Centro de Treinamento Presidente George Elal, conhecido com Ninho do Urubu, é utilizado pela equipe de futebol do Flamengo. Foto da bandeira destruída depois de um incêndio. Credit, Ricardo Moraes Reuters Direitos Reservados por Jornal do Brasil publicado 09, FEB, 2021-22.02. A nona turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, TRT-RJ, decidiu extinguir hoje, 9, sem resolução de mérito, a ação cautelar impetrada pelo Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, MPT-RJ, que pedia o bloqueio de R$100 milhões das contas do Flamengo, para garantir possíveis pagamentos de indenizações das vítimas do incêndio. No centro de treinamento do clube de futebol, o Ninho do Urubu, que matou 10 adolescentes e deixou 3 feridos. O incêndio completou ontem, 2 anos. Os 10 atletas de base mortos tinham idades entre 14 e 16 anos. O processo trabalhista, ajuizado em 2019, solicitava a penhora de R$100 milhões para uma futura ação contra o clube relacionada ao acidente do incêndio ocorrido no Ninho do Urubu. Na primeira instância, foi declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a causa. Rio Caderno Niterói TRT-RJ extingue ação que pedia bloqueio de R$100 milhões do Flamengo. O relator do processo considerou que o MPT-RJ não indicou, na petição inicial, exatamente o que pretendia reclamar judicialmente, e que o pedido foi extremamente genérico. Ricardo Moraes Reuters Direitos Reservados Centro de Treinamento Presidente George Elal, conhecido com Ninho do Urubu, é utilizado pela equipe de futebol do Flamengo. Foto da bandeira destruída depois de um incêndio. Credit, Ricardo Moraes Reuters Direitos Reservados por Jornal do Brasil publicado 09, FEB, 2021-22.02. A nona turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, TRT-RJ, decidiu extinguir hoje, 9, sem resolução de mérito, a ação cautelar impetrada pelo Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, MPT-RJ, que pedia o bloqueio de R$100 milhões das contas do Flamengo, para garantir possíveis pagamentos de indenizações das vítimas do incêndio. No centro de treinamento do clube de futebol, o Ninho do Urubu, que matou 10 adolescentes e deixou 3 feridos. O incêndio completou ontem, 2 anos. Os 10 atletas de base mortos tinham idades entre 14 e 16 anos. O processo trabalhista, ajuizado em 2019, solicitava a penhora de R$100 milhões para uma futura ação contra o clube relacionada ao acidente do incêndio ocorrido no Ninho do Urubu. Na primeira instância, foi declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a causa. O MPT-RJ entrou com recurso ordinário e os desembargadores que compõem a nona turma do TRT-RJ seguiram por maioria o voto do relator do acórdão, desembargador Ivan da Costa Alemão Ferreira,
que propôs extinguir a ação sem resolução de mérito por inépcia, informou, em nota, o tribunal. De acordo com o TRT-RJ, o relator considerou que o MPT-RJ não indicou, na petição inicial, exatamente o que pretendia reclamar judicialmente. Além disso, afirmou que o pedido elaborado pelo MPT-RJ foi extremamente genérico e acrescentou que as condições gerais de hospedagem dos menores, verificadas pelas autoridades após o acidente, não possuem nexo direto com a legislação do trabalho, e podem servir como causa de pedir para qualquer ação indenizatória. Justiça. Outras ações relacionadas ao incêndio no Ninho do Urubu estão tramitando no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No dia 20 de janeiro, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, sobre o incêndio no centro de treinamento e tornou réus os 11 denunciados, incluindo o então presidente do clube Eduardo Bandeira de Melo. Na denúncia, o MPRJ lista diversas irregularidades cometidas pelos denunciados como descumprimento de normas técnicas e desobediência às sanções administrativas impostas pelas autoridades. A coordenadora civil da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Patrícia Cardoso, disse que o órgão entrou com ação coletiva de indenização para as famílias dos rapazes mortos e os jovens que sobreviverão. Nessa ação coletiva, foi fixada de forma liminar uma pensão para as famílias e para os sobreviventes de R$ 10.000. O Flamengo recorreu da decisão e, em dezembro do ano passado, o Tribunal de Justiça cassou a pensão. E nós já recorremos da decisão que cassou a pensão. Estamos aguardando o pronunciamento da Justiça não só sobre os danos individuais das famílias e dos sobreviventes como sobre os danos morais coletivos, explicou a defensora. O Flamengo informou que já fez acordos de indenização com 8 famílias e com o pai de um dos jogadores mortos. O clube ainda está em negociação com a mãe de um dos rapazes e com a família de mais um dos adolescentes mortos. Com a Agência Brasil. PT quer assumir comissão de Eduardo Bolsonaro na Câmara. Partido indica Arlindo Quinaglia para Relações Exteriores. Colegiado é hoje presidido pelo filho do presidente, alinhado a Ernesto Araújo. País Política. PT quer assumir comissão de Eduardo Bolsonaro na Câmara. Partido indica Arlindo Quinaglia para Relações Exteriores. Colegiado é hoje presidido pelo filho do presidente, alinhado a Ernesto Araújo. Foto, PT. Arlindo Quinaglia. Acredite, foto, PT. Por Jornal do Brasil publicado 09, FEB, 2021,082.02. Com a maior bancada na Câmara, o PT pretende usar sua preferência nas escolhas de comissões para fazer um contraponto à política externa de Jair Bolsonaro. O partido vai reivindicar a Comissão de Relações Exteriores, até este ano comandada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, PSL-SP, filho do presidente. O indicado da legenda de oposição será Arlindo Quinaglia, PTSP, que comandou a casa entre 2007 e 2009. A comissão é estratégica para a oposição, pois poderá servir para contestar medidas adotadas pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que é ligado à ala ideológica do governo. O colegiado é responsável por analisar a maioria dos tratados internacionais firmados pelo país e por aprovar projetos que tratam do assunto. Foi na gestão de Eduardo, por exemplo, que a comissão deu aval para a utilização comercial do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão.
A presidência de cada uma das 25 comissões permanentes da Câmara não está definida. A divisão depende da regra da proporcionalidade, baseada no tamanho de cada partido ou bloco partidário, e também de acordos firmados entre os líderes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAO, já estabeleceu que o principal colegiado da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, será do PSL. O partido indicou o nome de Bia Kicis, DF, para a vaga. Procurado, Lira não confirmou se o PT ficará com a de Relações Exteriores e disse que ainda vai ouvir outras bancadas para decidir. A intenção dele é retomar os trabalhos das comissões logo depois do Carnaval. Os colegiados estão sem funcionar há mais de um ano, desde antes do início da pandemia. O líder do PT, Enio Verri, PT, afirmou que, além da Comissão de Relações Exteriores, o partido vai tentar presidir outros 2 colegiados. Até o ano passado, a sigla tinha 3: Cultura, Legislação Participativa e Direitos Humanos. Quinaglia também aguarda a definição do partido e das divisões, mas disse que a indicação do seu nome para a presidência seria algo natural, já que ele participa do colegiado. As posições do ministro, Ernesto Araújo, vão contra os interesses nacionais, afirmou Quinaglia. Agora, não se pode imaginar que uma comissão tem o mesmo poder que um ministério, isso seria uma bobagem. Em 2019, Eduardo foi um eco do chefe do Itamaraty no Congresso. Os 2 fizeram coro em críticas à China e ao alinhamento aos Estados Unidos. No período, a comissão aprovou uma moção de repúdio ao presidente da Argentina, Alberto Fernandes, por defender a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Questionado pelo Estadão, Eduardo declarou que não vai tentar a presidência de nenhuma comissão neste ano, mas pretende integrar algumas como membro. Se a de Relações Exteriores for para o PT, estarei lá fazendo oposição. A indicação de Bia Kicis para a CCJ não é o único avanço de governistas sobre postos-chave da Câmara, consolidado a partir da vitória de Lira para o comando da Casa. Fiel escudeira de Jair Bolsonaro, a deputada Carla Zambelli, PSL-SP, assumirá a Secretaria de Comunicação. Além disso, dos 7 principais assentos da mesa diretora, apenas Luciano Bivar, PSLP, na primeira secretaria, e Marília Arraes, PTP, na segunda secretaria, não são aliados do Palácio do Planalto. Investigada no inquérito das fake news, em curso no Supremo Tribunal Federal, STF, Carla Zambelli tem o aval de Lira para assumir a Secretaria de Comunicação. Entre as atribuições do cargo estão gerenciar e definir a linha editorial da TV, rádio e agência Câmara. Carla é um fenômeno na área da comunicação e tenho certeza de que vai fazer um bom trabalho, disse o líder do PSL, deputado Major Vitor Hugo, GO. A parlamentar também é investigada em inquérito no Supremo que apura a organização de atos antidemocráticos, com pautas a favor do fechamento do Congresso e da Suprema Corte. Procurada, a deputada não se manifestou. Agência Estado. Senado dos Estados Unidos considera impeachment de Trump constitucional. O Senado dos Estados Unidos decidiu nesta terça-feira, 9, abrir formalmente o segundo julgamento de impeachment contra o ex-presidente Donald Trump, que é acusado de instigação à insurreição, após a exibição de um vídeo com imagens que relembrou o brutal ataque ao Congresso americano. A maioria dos senadores considerou que o processo é constitucional,
apesar dos apelos de alguns republicanos para suspender o julgamento já que Trump não está mais no cargo. Ao todo, foram 56 votos favoráveis e 44 contrários, sendo que 6 senadores republicanos, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse e Pat Toomey, votaram pela constitucionalidade da ação. Na abertura da sessão, a acusação recorreu a imagens da violência em 6 de janeiro para reviver os momentos de terror. Em seus argumentos iniciais, os promotores ressaltaram que o processo contra o republicano é baseado em fatos concretos e sólidos. Deputado democrata Jamie Raskin, o principal dos 8 promotores do impeachment, apresentou um vídeo de cerca de 10 minutos com trechos do discurso do republicano e com imagens da invasão ao Capitólio por grupos de extrema-direita. Se isso não é um crime e um delito digno de impeachment sob nossa Constituição, não vejo o que poderia ser, disse Raskin. Para o democrata, Donald Trump violou claramente seu juramento como presidente. Já o congressista Joe Neguse argumentou que o julgamento do magnata é constitucional e ressaltou que não está escrito na Constituição do país que ex-presidente não poderiam ser alvos de processos. Logo depois, o advogado de Trump, Bruce Castor, alegou ilegalidade no processo e afirmou que seu cliente também condena a violência do dia 6 de janeiro. A defesa afirma que o processo é um ato político e inconstitucional pelo fato de Trump não estar mais na Casa Branca, enquanto a acusação qualifica o republicano como ameaça à democracia. Se for condenado, o magnata pode perder seus direitos políticos e ficar inelegível para 2024. Segundo fontes citadas pela CNN, Trump não está contente com a atuação de seus advogados neste primeiro dia do julgamento. O presidente Joe Biden, por sua vez, não acompanha a sessão contra seu antecessor, segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. Esse será o 4º processo de impeachment na história dos Estados Unidos, o segundo contra Trump e o primeiro contra um ex-presidente. Todos os 3 anteriores terminaram com absolvição. Com 50 votos no Senado, os democratas precisarão atrair o apoio de pelo menos 17 dos 50 republicanos na casa para alcançar o mínimo necessário de 67 para condenar Trump. Próximos passos. Etapas após a decisão de considerar o processo de impeachment constitucional. Os próximos passos incluem a apresentação dos argumentos da defesa e acusação, a partir desta quarta-feira, 10. Cada lado terá até 16 horas, distribuídas por 2 dias. Na sequência, os senadores farão perguntas para as 2 equipes, e uma votação por maioria simples decidirá sobre a eventual convocação de testemunhas. O próprio Trump já rejeitou um convite para depor no processo. A expectativa é de que o julgamento termine na próxima semana. Com a agência ANSA, Mourão afirma que não foi convidado para a reunião de Bolsonaro com ministros. Não estou incomodado. O vice-presidente Hamilton Mourão reagiu à sua exclusão de uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com os ministros do governo, em Brasília nesta terça-feira 9. À imprensa, na capital federal, Mourão afirmou que não foi convidado para a reunião, mas que não estava incomodado com a situação. Não fui convidado, não fui chamado. Então acredito que o presidente julgou que era desnecessária a minha presença. Não estou incomodado, não, afirmou o vice-presidente. A ausência de Mourão na reunião desta terça-feira, 9,
é mais um indício do racha entre o presidente e o vice-presidente da República. Segundo auxiliares da presidência, Bolsonaro entende que Mourão usa informações de reuniões do governo para dar declarações à imprensa, nas quais rebate algumas ações e pontos de vista do presidente. 2 episódios recentes desgastaram ainda mais a relação entre Mourão e Bolsonaro. No fim de janeiro, Ricardo Reis Morato Filho, chefe da assessoria parlamentar do vice-presidente, insinuou um possível impeachment de Bolsonaro em conversa com o chefe de gabinete de um deputado, cujo nome não foi revelado. Em 28 de janeiro, Mourão exonerou Morato Filho. Além disso, em 27 de janeiro, Mourão sinalizou que o governo poderia trocar alguns ministros, entre eles o das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. No dia seguinte, Bolsonaro saiu em defesa do chanceler, argumentando que se a mídia fala mal de algum ministro, é porque ele deve ser competente. Com a agência Sputnik Brasil. Ou os hackers merecem o Nobel de Literatura, ou as mensagens são verdadeiras, diz Gilmar Mendes. STF confirma direito da defesa de Lula de desvendar mensagens da Lava Jato. País informe JB. Ou os hackers merecem o Nobel de Literatura, ou as mensagens são verdadeiras, diz Gilmar Mendes. STF confirma direito da defesa de Lula de desvendar mensagens da Vaza Jato. Reuters. Ricardo Moraes, ministro do STF, Gilmar Mendes. Credit. Reuters. Ricardo Moraes. Por informe JB publicado 09, Feb. 2021-1802 em seu voto no julgamento sobre o acesso à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva às conversas vazadas entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, o ministro do STF Gilmar Mendes fez duras críticas aos procedimentos das autoridades do MPF e o ex-juiz na condução dos processos que tem Lula como réu. Ou os hackers merecem o Nobel de Literatura, ou as mensagens são verdadeiras, disse Gilmar Mendes, referindo-se ao argumento da defesa dos procuradores, de que as mensagens vazadas poderiam ter sido inventadas pelo hacker que teve acesso aos diálogos. O julgamento desta terça-feira no STF garantiu à defesa de Lula o pleno acesso aos arquivos analisados pela Operação Spoofing, da Polícia Federal, que periciou o material vazado e atestou sua autenticidade. Com Diário do Centro do Mundo.